entrando no universo desse Rutherford, Rutherford propõe o seguinte experimento, né? Então vamos tentar desenhar aqui. Ele pegou uma caixinha essa que era feita de chumbo, e colocou dentro dessa caixinha de chumbo um pedaço de polônio. Para quem não conhece, o polônio é um elemento radioativo. Ele é um emissor de partículas radioativas. Já era estudado por ele na época. E aí, depois dessa caixinha de polônio, ele coloca uma fina lâmina de ouro. Então, vamos botar aqui uma finíssima lâmina de ouro. Símbolo do ouro, AU. Beleza? Atrás dessa lâmina de ouro, ele coloca um anteparo. Anteparo esse formado por sulfeto de zinco, ZNS. Tá? Então, a gente já sabe um pouco sobre os elementos que constituem, né, essa natureza do experimento de Rutherford. Caixinha de chumbo, polônio, lâmina de ouro e uma lâmina reveladora aqui atrás de sulfeto de zinco. Já era conhecido na época que o polônio ele era uma substância radioativa emissora de partícula alfa. Então, beleza. Então, o polônio ele era uma substância radioativa emissora de partícula alfa. Saber que a partícula alfa é extremamente importante para a gente, já que a gente já sabia na época, que essa partícula alfa era algo que apresentava carga positiva. Então, show de bola. Qual foi o grande lance de Rutherford? A gente vai dividir em algumas etapas. O que Rutherford queria saber, o que Rutherford analisou e o que Rutherford concluiu. Tá? Então, são 3 passos importantes. O que Rutherford queria? Ele queria propor e dizer que Thomson estava certo. Então, peraí, se eu tenho uma lâmina de ouro fina e essa lâmina ela é formada por vários átomos de ouro, e se o átomo é igual ao átomo de Thomson, como é que seria essa ideia da lâmina de ouro? Seriam vários átomos de ouro juntos e não haveria espaço entre esses átomos. Perfeito? Ou seja, se isso daqui era um fluido positivo e a matéria era contínua, não existia espaço entre as moléculas, se eu colidisse partículas positivas nessa lâmina, qual seria o grande lance? Se tudo é contínuo, quando eu bater em algo contínuo que tem carga positiva, sofre repulsão. Qual é o grande lance? Essa lâmina reveladora, que sofria incandescência quando partícula alfa colidia nela, não poderia ter nenhum detalhe, nada revelado nela. Ah, então peraí. Se Thomson tivesse certo, quando eu jogasse as partículas alfa, nada ia acontecer com essa lâmina daqui de sulfeto de zinco. Só que aí, Rutherford vai lá e tenta fazer esse experimento. Será que foi isso que ele conseguiu? Quando Rutherford olha para essa lâmina reveladora, ele fala assim... Babou. Babou por quê? Eis que surge, na parte de trás dessa lâmina, uma grande impressão, uma grande luminosidade, uma grande marca nessa lâmina reveladora. Surgem também, em alguns pontos aleatórios, algumas marquinhas nessa lâmina de ouro. Qual foi a conclusão? Ele falou, pô, peraí, cara, não é possível. Se ela fosse contínua, ia voltar. Como está aparecendo algo depois dessa lâmina, o que deve estar acontecendo? Grande parte dessas partículas deve estar passando direto sem sofrer desvio da sua trajetória. Beleza? Então essas partículas estavam passando por essa lâmina de ouro sem sofrer desvio. Como surgiram alguns pontos destacados, qual era o grande lance aqui? Ó? Tchan, tchan e tchan. Algumas dessas partículas estavam sofrendo desvio da sua trajetória. Então, qual foi o grande lance? Qual foi a explicação de Rutherford? Rutherford abaixou a cabeça, foi na sala de Thomson e falou o seguinte, Thomson, infelizmente você estava errado. E aí, a ideia de átomo é algo parecido com o que eu estou mostrando para vocês. Imagina você, se eu tenho várias partículas passando direto sem sofrer desvio da sua trajetória, isso deve dizer que essa matéria ela não é mais contínua. Essa matéria, provavelmente, ela deve ser algo descontínuo, onde vai existir, por exemplo, dentro dessa matéria, alguns espaços vazios. Ah, então o átomo, para ele, deve ser alguma coisa que tem grandes espaços vazios. E esses átomos estão uns do lado dos outros. Então, existiam ali grandes espaços vazios pelo qual as partículas alfa conseguiam passar sem sofrer desvio. E deve existir dentro do átomo
alguma coisa que estava fazendo com que essas partículas alfa mudassem, né, a sua trajetória, desviassem o seu caminho. Qual é o grande lance aqui? Para que eu desvie partículas positivas, essa coisinha que estava tendo massa de fato e causando desvio na sua trajetória, também deveria ter carga positiva. Então, olha só que coisa linda. Rutherford, para mim, um dos mais brilhantes de todos, ele propõe o seguinte: como é que deve ser o átomo? O átomo deve ser um grande vazio, né? Um grande vazio ali dentro. Onde deve existir dentro do átomo uma região com carga positiva. Região essa chamada de núcleo. E essa carga positiva que existia nesse núcleo era constituída justamente pelas partículas positivas que Goldstein tinha descoberto, os famosos prótons. E onde estavam os elétrons de Thomson? Os elétrons de Thomson estavam na parte de fora, que era algo que, em comparação ao próton, tinha uma massa muito menor e num espaço muito grande. Então agora, qual é a ideia de Rutherford? O átomo apresenta para a gente um grande vazio, chamado de eletrosfera, onde estão os elétrons, e um núcleo com carga positiva, onde estão os prótons, muito juntos, muito próximos. Beleza? Então, essa daí foi a grande ideia de Rutherford para tentar traçar um modelo atômico.